senhores vereadores, público que acompanha a sessão ao vivo ou ouve essa gravação, assiste pela internet também. Eu quero falar nessa noite de algumas iniciativas que temos adotado em relação às pessoas idosas, né? Em especial no tema que é fundamental atualmente, que é a mobilidade urbana. As pessoas que dependem de transporte público, que dependem dos ônibus, né, de usar os terminais, e é um assunto que tem nos preocupado bastante, e tem preocupado bastante também a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí região. Conversei bastante com a presidente da entidade, a Fé Juncal, o diretor, o Getúlio, todos os diretores que têm trazido demandas importantes para a comunidade de pessoas com mais de 60 anos. Dentre elas, a gratuidade do transporte a partir de 60, que é uma das prerrogativas do Estatuto do Idoso, não é uma obrigação para todos os municípios, né? A obrigação é acima de 65, mas a critério de cada cidade pode ser a partir de 60 anos. Então, é uma reivindicação que trouxeram até mim, e eu tenho buscado, pelo trabalho como vereador, bendito aqui hoje, que não cabe ao vereador fazer uma lei, por exemplo, obrigando o Executivo a oferecer esse serviço para pessoas acima de 60 anos, porque é de privativa iniciativa do Poder Executivo, ou seja, é o prefeito quem tem que tomar essa iniciativa, até porque acarreta em custos, e todos os projetos que têm custos para a municipalidade devem partir do Poder Executivo ou ter previsão no orçamento da cidade. Então, aqui é uma indicação que eu fiz com esse tema ainda do ano passado, reiterei esse ano. Um outro tema que eu tenho me preocupado bastante, senhor presidente, vereadores, é com relação aos terminais de ônibus. Os terminais de ônibus nossos não estão em boas condições, ao meu ver, e acredito que de todas as pessoas que utilizam ou que visitam os terminais, tanto do aspecto da limpeza, da segurança, do conforto. Para utilizar um banheiro, por exemplo, num terminal é muito complicado, por conta da limpeza, e é claro que há muitas pessoas que fazem mau uso também, que depreciam o patrimônio público, mas é necessário que a prefeitura haja, né, e as empresas de ônibus que são responsáveis pela concessão também do transporte coletivo em Jundiaí, hajam no sentido de oferecer um bom serviço, oferecer um bom transporte coletivo e um espaço nos terminais que seja adequado. Então, para isso, uma das solicitações que eu faço é que seja implantado nos terminais de ônibus um sistema de som para a programação de cidadania. O que significa isso? Assim como ocorre no metrô, ele pode ser utilizado para veicular mensagens de cidadania como respeito aos assentos preferenciais, respeito aos idosos, cuidado com as mochilas dentro dos ônibus, usar fones para ouvir músicas, aguardar o desembarque para depois embarcar, porque tem gente que quer sair e um monte que quer entrar. Não sei se os senhores já repararam nessa situação, fica um monte de gente na porta do ônibus, as pessoas não conseguem desembarcar e o pessoal não consegue entrar. E quem sai muito prejudicado nessa situação são as pessoas com mobilidade reduzida, em especial os idosos, né? Ou pessoas obesas, pessoas com deficiência, acabam tendo maior dificuldade. Por exemplo, descartar corretamente o lixo, chicletes. Pode parecer besteira essa aqui dos chicletes, mas quem já olhou o piso do terminal, que é de chiclete colado e que deixa muito feio o ambiente, às vezes até prejudica ali, né? A pessoa cola os chicletes quando ele foi recém-jogado e é muito ruim. Então, essa sonorização nos terminais de ônibus ela é importante para que se passe mensagens de cidadania. É uma medida simples, os senhores devem imaginar que não é algo complicado, uma gravação, sistema de som que possa transmitir mensagens dentro dos terminais de ônibus, principalmente orientando o bom uso daquele espaço. Mas isso também depende de uma iniciativa da prefeitura e também a manutenção do espaço. Uma outra demanda que nós temos feito com bastante insistência é a questão do IPTU. Hoje, a pessoa tem isenção de IPTU, a pessoa idosa, aposentados, se o imóvel tiver até 120 metros quadrados de área e ela receber até 3 salários mínimos. E nós sabemos que, a partir do momento que a pessoa aposenta, é muito comum cair o poder aquisitivo, cair o poder de compra, e a pessoa acaba tendo mais dificuldades para manter a sua casa, comprar
Medicamentos, muitas vezes, os itens ali de manutenção da casa não acontecem da mesma forma de quando estava empregado. Então, dessa maneira, nós temos sugerido, também por solicitação da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e região, que faz um trabalho muito importante, tem muita preocupação e muito engajamento nesse tema, nós estamos encaminhando aqui, já me reuni com o secretário Pedro Galindo, com os aposentados, para que possamos observar essa questão, né, para que a área construída possa ser um pouco maior do que isso, que seja de forma gradativa, ainda que o desconto não seja integral, possa ter um desconto de 50% se houver até 200 metros quadrados de área, se a renda for um pouco maior que 3 salários mínimos, um desconto gradativo, que é uma forma de a prefeitura contemplar mais pessoas que tenham dificuldades para pagar esse imposto, que é o IPTU, e os idosos, muitas vezes, com essa queda na remuneração, as aposentadorias, nós sabemos que não são grandes, podem se beneficiar de um projeto como esse. Então, é uma iniciativa que nós temos conversado bastante, nos engajado, nos envolvido para que a prefeitura possa realmente fazer. E temos sido bem recebidos. Eu acredito que o secretário Pedro Galindo tem recebido de maneira bastante séria essas demandas e tem intenção de dar andamento. Um outro tema que eu quero comentar aqui é com relação ao bairro Retentem, não sei se os senhores conhecem, região oeste da cidade. É um bairro que tem dificuldades com água encanada, porque eles não possuem esgoto, uma série de problemas. É aquilo que nós ouvíamos há pouco, o senhor vereador Dirley falava, das pessoas que mais precisam do poder público são aquelas que justamente são as mais pobres e estão em maiores dificuldades. Estive lá com os moradores, fui muito bem recebido, foi um prazer ter conhecido aqueles moradores, lutadores, numa situação muito difícil. Depois levamos o presidente da DAI, o Jamil, o senhor Maurício, que é superintendente, e conseguimos um avanço importante. Vai ser feita a ligação de água encanada daqueles moradores. A água será puxada lá da Avenida da Uva até o bairro do Retentem e poderá ser feita a conexão, cada um com seu hidrômetro, cada um tendo acesso à água potável e não mais entregue através de caminhão-pipa. Isso é uma dignidade que não tem tamanho. Para nós que muitas vezes vivemos e temos água na torneira, que temos o conforto de ter as nossas caixas d'água sempre abastecidas, parece que é pouca coisa, mas não é. É uma dignidade muito grande para essas pessoas. Amanhã à tarde teremos a reunião onde será assinado, serão assinados os contratos com os moradores a fim de que isso seja realizado. A DAI vai entrar com grande parte do investimento, os moradores vão ajudar com mão de obra, pagando o seu hidrômetro, é um valor bem pequeno diante do investimento que será feito. Quero agradecer aqui à DAI, ao Jamil Iatim, que é o seu diretor-presidente, ao Maurício, pelo entendimento dessa questão. Uma empresa de economia mista, praticamente o controle integral dela é feito pela prefeitura, tem que ter esse compromisso social. Não pode ser apenas o lucro, tem que ser viável economicamente, tem que ser uma empresa que funcione, mas tem que ser uma empresa, por ter esse caráter público, com um olhar social, que faça realmente um serviço e que atenda as pessoas que mais precisam. Em minha conclusão, senhor presidente, quero apenas mencionar a inauguração, nessa sexta-feira, da Praça Francisco Pessolano, no Vianello. Estarei representando a Câmara Municipal, com muita honra. Uma praça totalmente revitalizada, com muitas demandas que surgiram ao longo dos anos pelos moradores. Eu tive o prazer de, em 2013, fazer reunião com os moradores, debatemos. Foi eleita a primeira prioridade do bairro, a revitalização. Tinha um banheiro lá, não sei se os senhores lembram, que era mal utilizado, foi removido, e agora a reforma mais ampla, com paisagismo, com academia ao ar livre, com bancos novos, com playground. Tudo isso vai propiciar um lugar de convivência mais adequado para os moradores, mais agradável, e vai valorizar aquele espaço público. Então, estarei lá na sexta-feira, a partir das 18 horas, nessa importante inauguração. Então, são coisas que vão acontecendo, nós temos a nossa contribuição nisso, embora não possamos efetivamente executar a obra, mas esse trabalho nosso de mobilizar, de se reunir com a população, de articular, de levar até o Poder Executivo, de cobrar, isso faz parte do nosso trabalho, e na medida em que é atendido, a gente fica muito satisfeito e transmite à população essas boas notícias. Agradeço a atenção, muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Nós que agradecemos.